Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai aprender a criar este gráfico aqui, que é o gráfico de Gantt, muito utilizado na área de projetos, gestão de projetos, e ele tem como intuito principal demonstrar a evolução das etapas de um determinado projeto. Então, para a gente entender primeiro o gráfico e depois criar, imagine que eu tenho um projeto aqui com 10 atividades. Eu tenho a data de início de cada uma e eu tenho a duração de cada uma. A data de fim, obviamente, é uma soma da data de início mais a quantidade de dias de duração, ok? Então, aqui eu tenho uma formulazinha para fazer essa soma. É importante perceber o seguinte, vão existir projetos em que uma determinada atividade só pode começar após o fim da outra. Não é o caso deste projeto. Então, neste momento, o que a gente vai se preocupar é no processo de criação do gráfico e não na estrutura de um projeto em si, que aí vai depender muito do contexto, tá? Mas, por exemplo, aqui a atividade 2 começa antes do fim da 1, começa lá no finalzinho da 1. A atividade 4, por exemplo, ela já inicia após o fim da atividade 3, e eu consigo visualizar isso no gráfico. Olha só, a atividade 2 começou no finalzinho da 1. A atividade 3 começou no finalzinho da 2. Já a atividade 4 começou após a atividade 3. A atividade 5 e a 6 iniciaram em conjunto, após a atividade 4. Então, visualmente, eu consigo acompanhar aqui as minhas atividades, saber se elas iniciaram junto, quando que elas terminaram e assim por diante. Ok? E neste gráfico, eu ainda coloquei os botõezinhos para a gente poder ajustar automaticamente o tempo de duração, clicando aqui nos botõezinhos e ver a barrinha ali se movendo certinha. Então, a gente vai fazer isso também neste gráfico. Bora lá, então, aprender como fazer a criação do gráfico de Gantt. Veja bem, aqui eu tenho a estrutura pré-montada porque foi só digitar valores, na verdade. Então, data de início, duração são valores manuais. A data de conclusão é a soma da duração com a data de início. Então, a única fórmula que eu tenho foi somar a quantidade de dias com a data de início. E agora, eu vou fazer aqui, neste espaço em branco, a criação do gráfico de Gantt. Primeiro passo, eu vou selecionar aqui os meus dados, que serão as tarefas e as datas de início. Então, clicando em Inserir, você vai criar um gráfico de barras 2D do tipo empilhada. E aí, a gente vai colocar este gráfico aqui no espaço em branco. Ok? Agora, a gente vai levar essa duração para dentro do gráfico de barras. O que eu posso fazer simplesmente? Ctrl C, clico no gráfico, Ctrl V. Veja que ele empilhou a data de início com a duração. Então, esse espaçozinho aqui que eu tenho laranjinha é a minha duração, que aqui, no caso, na parte de cima tem atividade 10, 9, 8 e assim por diante. Então, essa parte laranjinha, foca nela, ela vai ser a nossa referência para ilustrar as nossas etapas. Agora, eu preciso fazer os ajustes para que o meu gráfico represente ali corretamente as minhas etapas. Primeiro ajuste, eu vou inverter a ordem das atividades, porque, por padrão, o gráfico de barras coloca o primeiro valor na parte de baixo. Só que eu quero que a atividade 1 fique lá em cima. Botão direito, formatar eixo, e aí você vai marcar essa opção de categorias em ordem inversa. Beleza, então a atividade 1 já foi lá para cima agora. Agora, perceba o seguinte, a parte da data aqui está bem embolada. O eixo de representação das datas estão bem embolados. Se eu clicar com o botão direito e formatar eixo, ele me dá um valor mínimo e máximo aqui numérico. E aí é importante a gente entender o porquê disso. O Excel entende o sistema de datas a partir de um sistema de números. Como assim, professor? Não entendi nada. Vou te explicar. Por exemplo, a data 1/1 de 2021, que é quando começou o projeto, 1/1 de 2021, aqui está formatada com o tipo data. Se eu colocar no tipo geral, o Excel está entendendo essa data como o número 44197. Isso significa que se eu tivesse colocado um dia a mais, por exemplo, 2/1 de 2021, e colocar aqui geral, vai dar 44198. 44198. Então, ele tem essa estrutura interna para conseguir fazer cálculos com as datas. O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir qual número representa 1/1 de 2021, descobri. E eu quero descobrir também qual número representa a minha data final, para eu ter a delimitação correta no meu gráfico de Gantt. Então, vou colocar aqui 27/2 de 2021. Vou clicar aqui em Geral e vejo que é o número 44254. Botão direito, então, formatar eixo. Vamos lá. 44197 é meu início, que vai ser 1º de janeiro de 2021. Até apareceu aqui já. E embaixo eu vou ter
44254. Então, de novo, botão direito, formatar este, 44254. Aí seria o limite certinho da data de conclusão. Só que eu quero deixar uns dias adicionais. Vou colocar 6 dias adicionais, por exemplo. Então, ao invés de 54, vou colocar 60, porque se eu precisar fazer alguma alteração no projeto, ele não vai estourar aqui a área do meu gráfico. Beleza, veja que ele está variando aqui na escala de 10 em 10 dias. Você poderia modificar isso, colocando aqui de 20 em 20, 15 em 15. 10 em 10 ficou bom ali, ele não está embolado. Vou deixar de 10 em 10, portanto. Bacana. Agora, o que eu preciso fazer? Essa parte azulzinha, eu preciso sumir com ela. Ela não vai me ajudar aqui no meu gráfico de Gantt. Ela está sendo utilizada apenas para fazer a complementação, para mostrar a evolução das atividades. Então, você vai clicar na parte azul, formatar, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. Prontinho, já tem a estrutura quase pronta do gráfico de Gantt. Veja, a atividade 1 começou no dia 1 e termina aqui no dia 13. Então, passou do dia 11, chegou aqui no dia 13, que está aqui nesse rótulo. E assim por diante. Então, eu consigo ver ali já as minhas evoluções. Vamos só continuar formatando esse gráfico e incrementando. Botão direito, formatar a série de dados, vou deixar essa barrinha um pouquinho mais gordinha. Vamos deixar aqui 50% para ficar ali um pouquinho mais gordinha para a gente colocar os nossos rótulos de dados. Vamos formatar aqui também com a mesma cor que eu usei no restante do meu gráfico, que foi esse azulzinho aqui. Botão direito, também vou adicionar um rótulo de dados, só que eu vou deixá-lo aqui branco. A fonte que eu utilizei lá, se eu não me engano, foi a Segoy UI. Beleza? Ok, vamos deixar aqui branquinho. E ficou desta forma aqui. Perceba, alterei a duração para 20 dias. Automaticamente, ele alterou ali a minha barrinha para 20 dias. Aí eu teria que ajustar manualmente a parte de baixo se eu não tiver uma estrutura que defina como que isso seja ajustado. Como assim, professor? Por exemplo, vamos imaginar que cada atividade só inicia após o fim da outra atividade. Então, eu poderia somar a data de duração mais a data de início, que vai dar exatamente a data de início da atividade seguinte. Se eu arrastar isso aqui, o meu gráfico está me mostrando que a próxima atividade sempre inicia após o término da anterior. Mas não é essa estrutura que eu tenho. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, porque na minha estrutura, algumas atividades elas iniciam junto com outras. Então, mais uma vez, o foco aqui não é explicar a gestão de projetos. O foco aqui é explicar o gráfico de Gantt. Tá legal? Beleza. Vou tirar o contorno deste gráfico também. Então, formatar. Sem contorno. Legal. Uma coisa que é até interessante no gráfico de Gantt é você colocar a linha de grade, que a gente quase não utiliza, mas vamos deixar aqui com linha de grade em todos os eixos, que aí ficaria desta forma aqui, fica bom também para a gente ver essa evolução das datas, tá? Mas vai muito aí do seu contexto, da sua necessidade também. Poderia modificar as fontes aqui para deixar padronizada, colocar a Segoy ali também, aqui em cima, mesma coisa. Então, você pode ir customizando o gráfico aí à sua maneira. Vou aumentar aqui a atividade 4, 2 dias. Beleza, só que aqui agora tem que iniciar as outras duas no dia 26. O restante do projeto não preciso modificar. Então, depende do seu contexto. Para a gente poder finalizar, eu vou colocar aqueles controlezinhos de formulário para a gente poder alterar a duração clicando nos botõezinhos. Qual que é o processo que a gente precisa fazer? Guia desenvolvedor, inserir, vou colocar aqui a minha caixinha do botãozinho que eu necessito. Só que algumas coisas antes. Se você não está com essa guia habilitada, arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e aí você habilita desenvolvedor. E para facilitar a nossa visualização, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui uma formatação de células interna para a gente ver certinho o limite e aí fica mais fácil de criar os botõezinhos. Então, fica mais fácil eu saber que ele está ali dentro da célula. Para poder associar ele à célula, botão direito, formatar controle, e aí eu falo para o Excel. Olha só, esse botãozinho está aqui vinculado na célula D4. O valor atual é 12, só para ele não zerar ali. Beleza, agora eu posso aumentar e diminuir e automaticamente ele consegue se ajustar. Beleza, e aí você teria que fazer para os demais, seja dando um Ctrl+C, Ctrl+V, seja criando um novo botãozinho e replicando para as demais células. Não vou fazer aqui nos 10, porque é o mesmo processo, simplesmente formatar controle, indicar qual a célula atual, o valor atual, e aí você consegue fazer os determinados ajustes. Tá legal? Se for copiar e colar, por exemplo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui,
e aí colocar nos quadradinhos de baixo, tem que tomar cuidado, porque na hora de atribuir a célula, ele vai ajustar a célula original também. Aqui agora é D6, veja que se eu colocar 7 como valor atual, ele vai alterar aqui em cima na atividade 1 também, porque ela foi a referência inicial de onde eu copiei. Então, alterou para 7, eu teria que modificar de novo para 12, mas ficaria o restante independente. Tá? Então, é copiar e colar e ajustar esses vínculos corretamente para você poder ter essa estrutura bem legal. Então, colocando aqui de novo, só para a gente fechar, D7. Aqui era 2 dias, voltei para 2, tudo ok. E aí você faz os ajustes em cada uma das suas células, fez uma vez, depois fica tudo bonitinho, conseguindo atualizar automaticamente. E lembrando, você poderia incrementar essa tabelinha, identificando se a atividade é dependente da outra, se elas são paralelas, você poderia criar fórmulas para isso, então vai muito da sua necessidade. Depois que você acabar de copiar e colar os seus botõezinhos, a sua estrutura ficará igual a essa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.